Deus, glória a Deus, estou passando aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus. Cada um que está inscrito neste canal, que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosamente. Quero deixar uma mensagem que se encontra em João, capítulo 5, versículo de número 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Aqui um texto bastante importante, onde Jesus ele vai alegar que o Pai é igual ao Filho, ou o Filho igual ao Pai. Que ninguém pode vir ao Filho se o Pai não a enviar, e ninguém pode ir até o Pai se não passar pelo Filho. Ou seja, só vem a Ele se o Pai trazer. E só vai ao Pai se Cristo for esta porta de escape e você vier e passar por Ele. É bem verdade que aqui Jesus vai alegar a respeito da morte e também a respeito da vida. É bastante importante nós meditar a respeito disso, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, o escritor sagrado, o santo da carta aos Hebreus, vai dizer que Deus ordenou o homem morrer uma vez só, mas depois disso segue-se o juízo de Deus. Mas o importante é nós olhar e meditar na Bíblia Sagrada como nós podemos escapar da ira de Deus, podemos escapar do juízo, da condenação, do desprezo eterno, que é a segunda morte, o inferno, lugar de tormento. Quando nós meditamos na parábola do rico e Lázaro, quando o rico morre, a Bíblia diz que ele acorda, ele dorme e acorda no Hades, lugar de tormento, lugar de sofrimento, aonde ele vai pedir a misericórdia, porém Deus já tinha dado a oportunidade e vai dizer que os profetas pregaram quando ele vai mencionar a sua casa, os seus filhos ou a sua família, para que não viesse para o mesmo lugar de tormento que ele estivesse ou estava. Deus vai dizer, Abraão vai dizer, tem os profetas que estão pregando, tem Moisés e os profetas, que eles dão ouvidos aos profetas. Ele diz para que ele voltasse, avisasse, para que eles não viessem a fazer ou a praticar os mesmos erros que fez com que ele colhesse aquele lugar de tormento. Porém, a oportunidade Deus dá devida a cada um de tomar a decisão e a direção. Sempre há dois caminhos que a Bíblia nos ensina: ao caminho da morte, ao caminho da vida, ao caminho que nos conduz a Deus, que é Jesus Cristo, ao caminho que nos conduz ao inferno, que é o diabo. As atitudes e as tomadas de decisões que o ser humano toma na face dessa terra vai fazer com que ele colha as suas próprias decisões. Porque Deus não é injusto. Tudo que o homem planta, como diz no capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, ele também permite ou proporciona que o homem também venha colher. Quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo de número 5, versículo de número 22, Jesus vai dizer: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que Deus ordenou o homem morrer uma vez só, depois de segue-se o juiz de Deus. Então, Jesus, ele estará presente neste dia do juízo, porque ele próprio vai julgar, conforme está escrito no capítulo 5, versículo 22, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que ele viesse a julgar as nações, línguas, raças, tribos. Todos os povos que habitam nesta terra irão se deparar diante do Filho de Deus, irão ser julgados segundo as suas obras e práticas que eles praticaram. Mas quando Lázaro morre, a Bíblia diz que quando ele acorda no seio de Abraão, lugar de consolo, lugar de conforto, aonde Deus proporciona para aqueles que fazem a sua vontade. Depois desta morte, depois desta vida que nós vivemos aqui na face dessa terra, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós não entraremos em condenação. Nós morremos, mas iremos passar da morte para a vida eterna. Basta ler o capítulo 5, versículo 24 de João. Jesus vai dizer: na verdade vos digo, que aquele que guarda as minhas palavras, ele vai dizer, tem a vida eterna. Mas para ter a vida eterna tem que guardar a palavra. Tem que esconder, como diz o salmista em Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pois a palavra de Deus, no Salmo 119, 105, era lâmpada para os pés do salmista e luz que iluminava os seus caminhos. Quando nós deparamos a respeito disso,
É bastante importante nós envolver cada dia vez mais com Deus, porque depois da morte, algo terrível pode acontecer. Se as pessoas que estão vivendo esta vida de brincadeira e não se convertam, não se arrependam aceitando a Cristo, que é o dono da vida, porque a Bíblia diz que a morte foi tragada pela vida, a morte foi tragada pela vitória. Paulo escreve dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, a seguir, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele venceu a morte e o inferno. Capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma pergunta para a morte, dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu arguião? Mas ele vai dizer no versículo de número 57 e 58, mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós meditamos a respeito da morte, capítulo 7, versículo 2, no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão vai escrever dizendo: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Ele vai dizer que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque aonde há luto, as pessoas irão ver o fim de todos os homens que habitam na face dessa terra, porque é algo que todos nós iremos passar. Mas depois desta morte, depois que nós voltamos ao pó, o espírito volta para Deus que o deu, mas a alma do ser humano, independente do que ela fez aqui na face dessa terra, ou quem ela se viu, ou quem ela prestou a sua vida e dedicou na face dessa terra enquanto ela tinha vida, depois da morte, ela irá ter as suas consequências e os seus atos que ela cometera. Se ela fez o bem, se ela ouviu a palavra de Deus, guardou em seu coração, se ela foi fiel a Deus, se ela andou nos seus caminhos, trilhou nas veredas da justiça e não tirou seus pés da presença do Senhor Deus de Israel e não recuou, ela terá o galardão que Deus preparou para cada um daqueles que permanecem fiel e que amam a sua vinda, como diz o apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que melhor ir à casa onde há luto, onde há choro, porque todos os homens sabem que um dia irão passar por este período que é de enfrentar a morte. Mas é melhor nós enfrentar a morte, ou melhor nós passar desta vida que nós estamos vivendo depois da morte para a vida eterna. Com Cristo eu estou dizendo. É porque todos que vieram antes de Cristo enfrentaram a morte. Passaram por momentos terríveis, difíceis na sua vida. Mas quando Cristo veio pregando salvação, quando Cristo, Jesus, ele morreu, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, aonde a morte, o inferno foi tragado pela vida e pela vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nele temos a oportunidade de fazer uma aliança. E depois que nós passar desta vida, nós passamos da morte para a vida eterna. É fato que todos nós iremos morrer um dia. Sim, mas também é verdade que depois desta morte, independendo do que nós estamos passando aqui na face dessa terra, o segredo na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele que guarda a minha palavra e crê no Deus que me enviou, Jesus vai dizer para os judeus: vocês terão a vida eterna. Ele diz: não entrarás em condenação. Se ouvir e crer naquele que me enviou e guardar as minhas palavras, passará da morte para a vida eterna. Glória a Deus. Versículo de número 25, ele diz: em verdade vos digo, que vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, como o Pai tem a vida em si mesmo, Deus também deu ao Filho a ter a vida também em si mesmo. Ele vai dizer: em verdade vos digo, que chegará a hora, e a hora já está próxima, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus. Será o dia da ressurreição dos mortos,
Aonde Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o nosso corpo, aquilo que é corruptível, se revestirá da incorrupção. Ou seja, nossos corpos serão transformados como Cristo em corpo santo, em corpo de glória. Naquele dia nós iremos ressuscitar por ter ouvido a voz do Filho de Deus. E só quem ouviu a voz do Filho de Deus irá ressuscitar para a vida eterna naquele dia, os que fizeram aliança para a vida eterna. Mas a Bíblia diz que aqueles que fizeram mal para desprezo e condenação eterna, que é a segunda morte, o inferno. Então vale a pena nós fazer a vontade de Deus aqui na face dessa terra, porque Deus nos deu uma promessa bastante grande na Bíblia Sagrada. Não é ouro, não é prata, não é mansão, não é carros luxuosos, não é bens materiais, porque Paulo vai dizer ao 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 18, dizendo para nós não atentar para as coisas que se vê, mas para nós atentar para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê é temporais, passageiras, mas as coisas que não se vê é eterna. Capítulo 5, versículo 7, ele completa o raciocínio dizendo que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Ou nós andamos por fé e não por vista, vivemos por fé e não por vista. Então acreditamos, temos fé que Jesus vai voltar e os irmãos que morreram em Cristo irão ressuscitar para a vida eterna, porque vai se cumprir a morte, foi tragada pela vitória. Assim como Lázaro ressuscitou estando morto já há 4 dias, a Bíblia diz que Jesus chama Lázaro para sair para fora da tumba que o mesmo estava. E a Bíblia diz que Lázaro, mesmo fedendo, já um defunto que estava, o seu corpo já se desfazendo pelo tempo que estava ali já sepultado, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus chama ele para fora e ele sai. Ou seja, nós também iremos ouvir a voz do Filho de Deus. Se nós estivermos vivos naquele dia, seremos transformados. Mas se nós tivermos passado da morte para a vida, nós iremos ver e ouvir a voz do autor da vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, nós não precederemos à frente dos que dormem. Mas a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Versículo 17, capítulo 4, até o versículo 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Para sempre estaremos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que tudo está preparado. O juízo de Deus, e quem irá julgar é o justo juízo, que veio como seu advogado, aquele que veio e venceu a morte e o inferno, aquele que pagou o preço que você não poderia pagar, aquele que derramou sangue para a remissão dos nossos pecados, porque, segundo a Bíblia Sagrada, sem derramamento de sangue não há remissão. Aquilo que os animais, os carneiros, as orlas não podiam fazer, Cristo, o Cordeiro de Deus, fez para aniquilar a morte e vencer o inferno. E a morte para te dar a oportunidade de viver a vida eterna. Porque João capítulo de número 14, o versículo de número 6. Capítulo 14, o versículo 5, Tomé pede Jesus para mostrar o caminho, porque ele não sabia, dizendo, mostra-nos o caminho, porque não sabemos. Então Jesus vai dizer no capítulo de número 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de ele ser o caminho, ele é a verdade. Além dele ser o caminho, a verdade, ele também é a vida. E ele é o único meio, porque ele vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele partiu para a eternidade. O trono está ocupado lá em cima. Não é um trono que está desocupado, como o profeta Isaías viu no capítulo de número 6, no seu livro. No ano que morreu o rei Uzias, o trono ficou desocupado, mas o trono lá em cima, no céu, está ocupado, porque ele é o justo juízo, e julgará com justiça, e julgará com vara de ferro as nações. Então escolha o caminho que você quer seguir, e aonde você quer parar, e viver a sua eternidade. Com Jesus, que é o autor da vida, Hebreus capítulo 12, o versículo de número 2, ele é o autor da vida, olhamos para ele. Ou com o diabo no lago de fogo, que irá ser lançado com a segunda morte, o inferno. Então escolha
A Bíblia diz no livro de Salmos 9:17, que os ímpios e todas as nações que se esqueceram de Deus serão lançadas no inferno. Mas para a igreja, João 14, versículo 1 a seguir, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não tivesse dito isso, eu não estaria dizendo: vou para o Pai preparar morada. E quando eu voltar, vos levarei para que onde eu esteja, vós estejais também. Não preocupa com as crises, não preocupa com as tribulações, com a perseguição, com as afrontas do inimigo, do diabo, com aqueles que se levantam contra a igreja. Porque tem uma morada preparada para todos nós que passamos por este período de dificuldade, somos afrontados e perseguidos por amor ao Evangelho. Mas uma palavra para nós é, capítulo de número 16, versículo de número 16 e 17 de Mateus, Jesus diz que as portas do inferno, das ânsias da morte, não prevalecerão contra a minha igreja, porque a vida venceu a morte e o inferno. Que Deus abençoe a sua vida. Em Apocalipse 1:18, ele tem a chave da morte e do inferno. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe este vídeo. Vou estar colocando o vídeo aqui agora diariamente. É porque com a correria do dia a dia, às vezes deixamos a desejar mais. Deus ele tem cada dia vez mais feito coisas grandiosas em nossas vidas e nos despertado para fazer a sua obra. Então, vocês que estão me seguindo, continua nesta mesma fé, nesta mesma corrente, nesta mesma união. A Bíblia diz que a corda de dois gumes é mais difícil de ser quebrada. Imagina de 3, de 4, de 5, de muitos gumes, não irá ser quebrada esta corrente. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.